Olá, você que nos assiste, TV Comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. No nosso núcleo Política e Cidadania de hoje, nós temos o prazer de levar a vocês uma cobertura que fizemos do 14º Seminário de Luta contra o Neoliberalismo. E, especificamente, um dos temas abordados, que foi os meios de comunicação e a resistência ao golpe. Então, venha conosco participar desse evento, nos acompanhando. Bom, boa noite a todas e a todos. É com muita honra participar dessa mesa, com grandes camaradas, nessa comemoração do nosso seminário de lutas contra o neoliberalismo. Primeiramente, eu queria passar a palavra para o Francisco Soriano, que é presidente da TV Comunitária do Rio de Janeiro, funcionário aposentado da Petrobras, ex-diretor do Sindipetro do Rio de Janeiro, atua no CONAP, no Modecon e na APET. Bom, acho que é boa noite já, né, minha gente? Então, quero saudar aqui a companheira Bianca, em nome de todas as mulheres presentes, né? E guerreiras. E quero saudar em nome de todos os combatentes revolucionários, aí o companheiro Bevilacqua. Então, gente, o Inverta, que comemora agora, criado em 1991, na verdade aqui não é festa, aqui é na verdade um ato político e de resistência. Então, de qualquer forma, me permita dizer parabéns aí ao Inverta, na sua edição 500. Me lembro o São Paulo, quarto centão, nós queremos o Grama Internacional e a prensa latina também a gente saudar. E grande presença aqui representando a nossa Cuba nas Américas, primeira república socialista aqui no nosso continente. E falar esse tema é muito, eu acho que oportuno, porque eu quero fazer um alerta às esquerdas que nós não estamos valorizando o suficiente a parte de comunicações assim no nosso fronte. Esse tem sido negligenciado. Foi assim em 64 que a gente tinha somente praticamente uma última hora para combater toda aquela imprensa que a gente chamava na época de sadia. No golpe que a gente agora teve, a gente percebeu que o imperialismo, ele realmente, como disse Lenine, ele vende até a corda que o enforcará. E teria dito também, quando falaram com ele que o imperialismo não vê até um palmo além do nariz, aí ele disse assim, mas até um palmo ninguém vê mais do que eles. Quando eles percebem que, na sua perspectiva de luta de classe que eles têm também, eles passam por cima. Então, o negro integra o negro, o LGBT também passa para o outro lado, porque o problema é classe, e o cara não quer perder seu status no capitalismo. Então a gente tem que ficar muito atento. Essas lutas todas são extremamente válidas, justas, mas a gente tem que ver o que na maneira objetiva de ser do capitalismo, ele é inteligente, tanto ser que eles estão no poder, e a gente saber onde é que a gente tem que primeiro derrotá-los, para depois todas essas contradições serem resolvidas. De todos os jornais, as manchetes é a mesma. Então a gente abria Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos não tinha outro tema, outro assunto, a não ser aquele que eles tinham até derrubar, até as telenovelas. E a gente tem que estudar mais dramatologia, que faz parte de comunicações. Então nós temos que agora, a partir da resistência, que é o tema que as comunicações, os meios de comunicação têm que fazer para a gente resistir ao golpe e reverter isso,
trabalhar. Você abre para mim, meu irmão. E nós vamos reverter, porque eu também tenho uma grande esperança. Eu conversando com o meu companheiro blogueiro aqui, Emanuel Cancela, eu peço até que os companheiros não deixem de saudar. Então, sabe o que significa isso? Então, se fosse 7 mil, nós teríamos 14 mil TVs. A gente já começa a transmitir em rede. Então, a gente já tem como oferecer um cardápio para os companheiros que querem, então, ter acesso aos canais alternativos. Não só a imprensa sindical que tinha na época, que fazia com que Lula sempre patinasse ali com 20%, é quando ele faz realmente um pacto tático com o Zé Alencar, e aí ele sai dos 20%, vai para 25% e ganha as eleições, e sai do governo reeleito, e depois sai do governo com 87%, porque efetivamente eles entenderam, olha, o quê? Então eles disseram que isso é que seria um golpe da imprensa, aquilo que é a democratização dos meios de comunicações, para eles seria faltar com a liberdade de imprensa. Bom, meus companheiros, eu queria citar aqui, por exemplo, em cima desse cardápio, foi Emanuel que me fez essa relação, como a gente tem aqui prato para quase todos os gostos, que a gente pode também assistir esses canais alternativos hoje através do YouTube, Facebook, 247, Cafezinho, GGN do Nassif Rodrigues. Esse GGN, sabe, significa Grupo de Gente Nova. Foi quando ele, há 20 anos atrás, reuniu um pessoal para poder fazer ali a conspiração de esquerda, né? Tem conversa fiada que continua com Paulo Henrique Amorim. Não vamos fazer um minuto de silêncio não, mas vamos aplaudir esse grande lugar. Paulo Henrique Amorim, nós temos o Tijolaço com Fernando Brito, é uma linha mais PDT, o Lindenberg, que agora está dedicando seu tempo bastante também à comunicação, que é a esquerda. Por que não lembrar também dos companheiros da Índia Ninja, verdadeiros? Todo esse pessoal constitui uma guerrilha que a gente está fazendo. O Bob Fernandes, da TVE da Bahia, Carta Capital, Le Monde Diplomatique, e não podemos esquecer essa novidade que surgiu, essa bomba que é o Intercept Brasil, né, com o Glenn Greenwald. Portal Vermelho, TVT que eu citava aqui, que já produz em série. A gente reproduz o TVT aqui no Rio, onde a gente faz inserções da produção aqui de alguns minutos. E isso é 1 hora diária, de segunda a sexta, das 7 às 8. Esse jornal é reproduzido em Pernambuco, Brasília, nós temos também Espírito Santo e em São Paulo, com TVs inclusive abertas, devemos atingir mais de 1 milhão de telespectadores que assistem. Via Mundo, do Lasanha, Portal Vermelho já citei, DCM do Paulo Nogueira, Ópera Mundi, Blog da Cidadania, e queria falar um pouco com os companheiros também, a parte assim teórica que a gente tem que ficar atento. Comunicação não é só então rádio, TV, comunicação é teatro, comunicação é cinema, e nesse sentido é que a gente tem que também procurar produzir aquilo que também segura o telespectador à tela, manter a atenção. E nesse sentido eu acho que a gente tem que pensar também, eu preciso fazer justiça também ao governo Populares, que a gente criou uma grande rede de popular de comunicação, né, que é através da EBC, né, que foi já governo Lula, Dilma, e não abrir mão de a gente cobrar os conselhos. Não podemos deixar aquilo que foi parte criada pela Constituição Federal, porque nós queremos o quê? Nós queremos ter nossa própria narrativa. Ali está uma metralhadora, ali tem outra, todos os nossos smartphones
pode constituir nisso, para a gente formar as redes sociais, para mobilizar, para a gente poder efetivamente trabalhar agora de forma não somente organizada, enganjada, mas disciplinada. É muito importante a gente hoje também pensar nessa mídia que nos unisse com toda a nossa América. E cada vez mais a gente não negligenciar que o inimigo, efetivamente, eles podem ser anulados. Eu citei aqui alguns blogs que um trabalhador da Rede Globo, que sai de lá revoltado, ele criou um outro blog hoje que é aliado nosso. E a gente ser dialético. Por exemplo, houve um tempo que o maior fascista em termos de blog era o Reinaldo Azevedo. Então hoje ele está... Então o capitalismo é muito vivo. Nós temos que usar das brechas da contradição e também fazer sim política de frente. O companheiro aí citou que eu fui anistiado. Realmente eu voltei a Petrobras. Será que eu voltaria para a Petrobras só com PCB? Só com PCML? Não, então nós fizemos política de frente. A esquerda é o momento. Então, olha o que fez a direita. A direita era Bolsonaro? Eu acho que não no começo. Depois ela foi arrastada. Então, eu falava ainda há pouco com o Cícero, ele falava que o PSDB pensava que eles é que fosse herdar esse espólio, né, do poder quando eles derrubassem os governos populares. E aí fugiu das mãos dele. Então, o que eles fazem? Mas também para não cair na mão de novo do governo popular e social, de avanço social, eles se unem e efetivamente se prendem. Então, eu vou ficando por aqui, porque eu quero tentar aqui aprender mais com os companheiros e agradecer esse convite. É uma honra maior. O que nós temos a aprender com a Revolução Cubana é, sobretudo, a parte do heroísmo. Dizem que quando Fidel desembarca em Sierra Maestra, que está lá em cima, ele faz então um inventário das suas forças, e ele fala, a meu ver, uma frase poética, né, uma revolucionária associada à poesia. Ele diz assim, nós éramos cerca de 30, 32 guerrilheiros, ele diz assim: somos poucos e não podemos fazer o inimigo avançar, ganhar. Então, superar o inimigo, apesar de sermos poucos. E complementando, o Che Guevara falou assim: nós venceremos porque um revolucionário vale por 300 mercenários. Entendi. Agora quero passar a palavra para o companheiro Dom Orvandil Barbosa, CEPS de Brapaz. Ele é bispo da Igreja Anglicana Tradicional do Brasil e dirigente da Diocese Brasil Central do Centro-Oeste do Brasil, em Goiânia. Militante nos movimentos sociais, preside a ONG Irmandade Brasileira Justiça e Paz, em Brapaz. Professor universitário, graduado e mestre em Teologia e Filosofia e nosso camarada do movimento de luta contra o neoliberalismo. Essas coisas de currículo, né? Quando o currículo vai assim para mim e tal, e ele se modifica pela vida, e a gente vai lá e pega o que não se modificou. Então eu não sou bispo da igreja não sei o que, eu sou arcebispo primaz da Igreja Católica Anglicana. E também não sou presidente de Brapaz, porque Brapaz não existe mais. Então eu me honro mais em dizer que sou o que sou, porque sou editor e apresentador do blog Cartas Proféticas. E eu reivindico que bote o blog Cartas Proféticas nessa lista aí, meu amigo. Cartas Proféticas. Não se assuste com o nome, porque eu já vou explicar o que é. E me honra muito, em vez de dizer Brapaz e tal, que eu sou membro
do Congresso, do futuro, do já começado, do que já começará, Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. Então eu tive um programa de televisão que durou alguns anos, que tinha esta relação internacional com o Brasil, Uruguai e Argentina. E em plena ditadura militar, empresarial militar, comercial militar, imperialista militar, eu consegui abrir um espaço com esse programa para ajudar muitos guerrilheiros argentinos e uruguaios, montoneiros e tupamaros. E como eu tinha uma certa influência, que não tem mais há anos, eu consegui mandar muita gente para o Conselho Mundial de Igreja, Suíça, muita gente do Canadá. Mandar não, encaminhar, fazer contatos e salvar muitas vidas por causa do meu programa de televisão, que nunca foi um programa algum, como não é o meu blog, de caráter religioso, mas político. Isso propiciou que eu tivesse uma aproximação enorme com a sociedade. Até que meu programa foi fechado por um grupo de proprietários rurais, juntamente com militares, que invadiram o estúdio da televisão enquanto eu estava no ar e fecharam o meu programa sob metralhadora e tiraram a televisão do ar. Engraçado, a televisão era da RBS e a RBS era da Globo. A televisão voltou, mas eu não voltei mais. E depois, anos, eu fui preso na rua, fazendo brigada com um jornal de luta, de denúncia contra a ditadura, e fui condenado a 2 anos e meio de cadeia por causa do jornal. Então não adianta o psicotécnico dizer que eu não sou, que eu tenho vocação, mas eu sou envolvido com as comunicações. E aí, há anos, trabalhando em Mato Grosso, Campo Grande, eu participava do movimento, da coordenação dos movimentos sociais, não com o privilégio que eu tenho hoje de participar da luta que participo, mas eu fazia o que podia. E lá nós soubemos de um indígena que foi assassinado, foi morto, sugado por uma máquina que amassava canas de açúcar e produzia bebida. E por algum erro, o indígena entrou junto com a cana, a máquina, e foi moído dentro da máquina. A empresa decidiu que não tinha responsabilidade por isso, por descuido dele, ou do responsável e tal. Não tinha muita relação com mídia, não sabia bem o que era internet, as coisas. Eu fui lá na internet, passei por um amigo meu e perguntei: como é que se abre um blog na internet? Ele foi lá: eu tenho um blog esporte aqui, fui lá e abri um blog. E não tinha nome para dar, como eu sou assim, digamos, religioso. Eu botei o nome de Cartas e Reflexões Proféticas, que tasquei uma carta denunciando o episódio, porque o indígena foi morto, foram recolhidos os membros dele esmagados, a empresa no máximo que aceitou foi dar um caixão para que ele fosse sepultado, desde que os membros dele fossem cortados e colocados do lado para baratear o custo do caixão. Eu denunciei isso, uma carta que eu escrevi, não me lembro a quem dirigia a carta. Mas já que o nome do blog eu abri era Cartas, eu dirigi uma carta. Ficou lá. Aí foi numa reunião grande, foi na CUT lá em Campo Grande, e estava um senhor de bengalas. Daqui a pouco ele se levantou lá e perguntou: quem é o padre Ormandilo aí? Então, sou eu. Ele foi lá de bengala e me bateu, era um dos donos da empresa. Como é que o senhor escreve uma coisa daquela? Eu digo: escrevi digitando. E me deu umas bengaladas e eu saí dali pensando: esse negócio de blog funciona, cara. Funciona. Se eu mexi no cara, dono da empresa, e melhor, ele entregou melhor ainda o
projeto quando me disseram, me disseram, se disseram porque estão lendo. E se estão lendo, as pessoas estão se comunicando umas com as outras, assuntos contundentes que defendem e que denunciam. Então eu tenho essa longa experiência com mídia e eu, na verdade, eu não posso ficar sem mídia. Eu não posso ficar sem escrever. Um negócio que eu já tive muito próximo da depressão, eu chego perto do computador, começo a escrever, passa. Às vezes estou com uma saudade danada, eu escrevo, passa. Passo a noite trabalhando, não sinto sono. Outro dia sirvo chimarrão, porque eu sou gaúcho, uma barbaridade. Aliás, hoje é o dia do gaúcho, 20 de setembro. Não sinto sono. Então, é um negócio assim que funciona em mim. E como funciona em mim, isso é uma intuição que eu tenho, uma impressão que eu tenho. Como funciona em mim, eu coloco isso de forma emotiva nos meus textos, funciona para os outros também. Eles leem. Por isso que parece que aquilo que é passado com alma é captado. Com vida é captado. Eu pretendo fazer uma análise. E eu trabalhei com 10, 15 notícias por dia. Aquelas notícias que eu acho que sempre é mais no campo do imperialismo, problema do capitalismo, problema da opressão da classe trabalhadora. Eu elejo alguns pontos depois de ler toda a mídia de manhã cedo, enquanto eu tomo o meu chimarrão, que é uma coisa boa, uma barbaridade. Eu começo a trabalhar. Escrevo aí talvez uma carta por mês, sempre dirigida a uma pessoa. A última que escrevi foi aquela para aquela promotora lavajatista que disse que pedia perdão para o ex-presidente Lula por ter, afinal, matado a mulher dele, ter matado o neto, e ainda ter feito chacota com o Arthurzinho, por ter feito brincadeiras conforme o Intercept mostrou. Aí outros blogs replicam, blogs famosos. E tive a honra de ser um pouco ensinado a como escrever. E quem me ensinou um pouco a escrever, até um pouco antes de morrer, foi um jornalista chamado Paulo Nogueira, criador do DCE. Uma vez ele me deu uns puxões de orelha e disse assim, para falar alguma coisa sobre alguém, primeiro te informa sobre o nome correto da pessoa. E me deu umas lições boas, e ele escrevia muito bem, né? A gente pode até discordar da linha política dele, mas a beleza do texto dele, né, é relevante e é reconhecida. Então, não é um objetivo fazer notícias. Não temos ainda esse porte para fazer notícias, para buscar as fontes, mas fazer análise política, denunciar, apontar caminhos, buscar nas próprias notícias os caminhos, e sobretudo com a nossa política, que está lá no meio do que eu tento fazer como comunicação. E outra coisa que eu busco fazer é fazer análise cotidiana das notícias, escrever cartas e tal, liberto da linguagem bom-mocista do jornalismo. O que é a linguagem bom-mocista do jornalismo? Até chamados jornais de esquerda. Chamar juiz Moro de ex-juiz. Não, eu chamo de pilantra, golpista, lavajateiro, mafioso. Porque senão a gente fica assim, ex-juiz, aí o povo fica achando que ele foi juiz mesmo. Ou chamar Bolsonaro de presidente. O cara se profeta, não chama Bolsonaro de presidente. Chama de miliciano na presidência. Chama de golpista na presidência. Para ir descaracterizando um pouco essa linguagem. E algumas pessoas, eu não vou citar aqui o nome, pessoal de outros blogs, sem falta de reais, não vou citar, por exemplo, o pessoal do 247, sem a falta de consideração da minha parte. Uma pessoa já foi brigar comigo, mas como é que tu não trata as pessoas com suas honorabilidades? Estou falando de quem? Como é que é? Como? O Sérgio Moro é ministro. De quem? Então não dá. Se nós ficamos assim, penteando o macaco com um pente bordado de ouro, dizendo que é ouro,
Eu acho que nós passamos uma farsa. A dizer que Sérgio Moro foi treinado pelo Departamento Político dos Estados Unidos para abrir um golpe de Estado no Brasil. E dei o nome dos outros 26 vice-delegados da Polícia Federal que fizeram um curso com ele para isso. Quando eu fiz isso, em 10 minutos o meu blog foi acessado 770 vezes. E a plataforma de pobre não aguentou, o blog foi tirado do ar, caiu. A empresa que dava assessoria para o blog se assustou e rompeu o contrato comigo. Tem outra agora. Então, há perseguições sim, porque não há como mexer na abelheira sem levar umas picadas. Não há. Mas me parece que é obrigação nossa, é dever nosso, nos colocarmos de forma absolutamente crítico contra o que tem que ser criticado. De forma absolutamente analítica, de forma pedagógica, de forma que as pessoas entendam de que é que nós estamos falando. E finalmente, me parece que nós temos que fazer jornalismo, mídia, análise pelos meios de comunicação de forma a propor e não só gerar angústia e fofoca. E nós sabemos que nós temos proposta. Nós sabemos que a nossa proposta é de luta contra o neoliberalismo e pelo socialismo. Passo a palavra agora para o correspondente da Agência Latino-Americana no Brasil, o jornalista Osvaldo Cardoso. Buenas tardes, noche. Solo llevo, fico en Brasil unos 10 meses, es decir, muy poco tiempo. Es decir, no domino el portugués, así que voy a hablar en español. Se hace difícil hablar o resumir en 60 años la historia de prensa latina. Y bueno, primeramente quería agradecer al semanario Isberta por haberme invitado, a su presidente fundador Lucho, a Bianca y a Querida, a todos los compañeros, a partido esta maldita revista por tu invitación. Y realmente lo que puedo decir es, estuve en otras oficinas en el exterior, es decir, soy un periodista que ahorita llevo 30 años en prensa latina y siempre quise venir a Brasil, es decir, siempre me llamó la atención Brasil, porque lo que se ve de Brasil es Brasil, Río, Copa, la Copa del Mundo, las mulatas brasileñas, la mujer brasileña. Entonces siempre me quedé con aquello de, bueno, ¿cómo es Brasil? Yo sabía que era multirracial, pero no sabía, es decir, del pueblo brasileño, del compañero brasileño, que tengo muy buenos periodistas, muy buenos colegas jornalistas brasileños, que son excelentes personas, revolucionarios, comunistas, y realmente me ha llamado mucho la atención haber compartido con muchos periodistas brasileños en estos 10 meses. Esa es mi primera experiencia y realmente le quiero agradecer al pueblo brasileño por ser como es, que a veces se vende Brasil diferente, a veces se vende la playa y Copacabana y no se vende al pueblo brasileño como es realmente. Así que agradecido. Operación Verdad, descrita como la mayor conferencia de prensa del mundo, ya el colega Lucho se refirió en la Cámara sobre cómo la Operación Verdad, de ahí surgió Prensa Latina, fue un encuentro del líder de la naciente revolución cubana, Fidel Castro, con unos 400 periodistas internacionales para defender la información veraz en América Latina y enfrentar la desinformación proveniente de las grandes agencias estadounidenses. La importancia de esa reunión histórica, realizada en La Habana los días 21 y 22 de enero de 1959, solo 3 semanas después del triunfo revolucionario, radica en la necesidad de que Latinoamérica tuviera una voz propia, es decir, la mirada del sur, es decir, tener una voz propia como agencia de noticias. Ante los asistentes, Fidel Castro calificó la campaña contra Cuba como
como, cito, como la más infame, más criminal y más injusta que se ha lanzado contra ningún pueblo, y opinó que la prensa de América, estoy hablando del año 59, debería estar en posesión de medios que le permitieran conocer la verdad y no ser víctima de la mentira. De hecho, la Operación Verdad constituyó la primera batalla de la Revolución Cubana contra la desinformación. Operación Verdad se organizó en menos de 72 horas con la ayuda de embajadas cubanas en varios países para traer en aviones a los periodistas, quienes se hospedaron en su mayoría en 240 habitaciones del Hotel Habana Riviera con facilidades para la transmisión de las informaciones. El periodista argentino José Ricardo Macetti, quien es el fundador, junto con Ernesto Che Guevara, por orden del comandante Fidel Castro, tuvo que dedicarse, es decir, dijo que el nuevo gobierno, pues el nuevo gobierno cubano tuvo que dedicarse a la costosa y trabajosa tarea de traer a los periodistas para que viesen personalmente cuán grande era la mentira que todos los días dejaba caer la prensa norteamericana por intermedio de sus agencias. Tras la Operación Verdad, algunos de los participantes, al regresar a sus países, fueron censurados y otros despedidos por los dueños de sus publicaciones. Por ello, un grupo reducido de colegas acordó crear la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, con Macetti como su primer director. Esto ocurrió el 16 de junio de 1959, es decir, a pocos meses del triunfo de la Revolución Cubana. Descrita como la agencia que hacía falta, Prensa Latina, al superar las 6 décadas de trabajo con más de 40 corresponsalías en el mundo, se ha convertido en un centro multimediático de reconocida influencia periodística, pese a que las autoridades estadounidenses de la época aseguraban que apenas duraría un mes. Según escribió Macetti, esas autoridades no concebían una agencia hecha al servicio de la libertad y no de los monopolios. La agencia nació con una definida impronta latinoamericanista, y Macetti definió su línea editorial como objetiva, pero no imparcial, porque subrayó: no se puede ser imparcial ante el bien y el mal. Esa vocación latinoamericana quedó atallada con la temprana participación de destacados periodistas de la región, algunos de los cuales luego alcanzaron prestigio internacional, como el colombiano Gabriel García Márquez, el uruguayo Carlos María Gutiérrez y los argentinos Rodolfo Walsh, Rogelio García Lugo, junto a los cubanos como Francisco Portela, Juan Marrero y Gabriel Molina, entre otros. Seguimos con la agencia. Tras el triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La Habana, a Macetti, donde participó en la Operación Verdad. Junto a los líderes de la revolución, Macetti, quien también había trabajado brevemente en la Agencia Latina de Noticias de Argentina, planteó la necesidad de que América Latina tuviera voz propia frente a la sistemática deformación, tergiversación o silenciamiento de los grandes monopolios informáticos. 2 días más tarde, dirigiéndose a estudiantes universitarios de Venezuela, Fidel Castro sentenció: se impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia, pero que defienda a los pueblos americanos en su lucha por la democracia, que sirva de contrapeso a las campañas confusionistas e empeñadas en desfigurar la verdad. Así, el 17 de junio de ese mismo año, es decir, 1959, surgió Prensa Latina, la agencia que hacía falta, como lo descubrieron entonces los periodistas latinoamericanos. El 16 de abril fue firmada el acta de constitución de la agencia, inscrita jurídicamente como una sociedad anónima, y su presidente fue el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa. Colaboraron con la nueva agencia intelectuales como Jean-Paul Sartre, Simone Beauvoir, Walter Frank, Wright Mills, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Falco Urondo, Juan Carlos Sonetti, entre otros muchos. Gabriel García Márquez, que en 1982 sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura, fue uno de los primeros corresponsales de Prensa Latina. Con extraordinaria celeridad, Macetti y su equipo crearon una red de corresponsales y un sistema de comunicaciones para que el mensaje de Prensa Latina llegue por primera vez a los grandes medios del continente. 3 meses después de su creación, la agencia contaba con 18 sucursales en América Latina, faltando solamente abrirlas en República Dominicana, Haití y Nicaragua, donde fue negada su instalación por los regímenes dictatoriales de la época.
Estoy un poco apurado para poder ver el video porque ahorita me sacan la tarjeta roja, la vermelha, ¿ok? Numerosas personalidades manifestaron desde el primer momento su satisfacción y apoyo para la siguiente agencia. El expresidente de Chile, Salvador Allende, entonces senador, dijo en 1959: saludo con alegría el nacimiento de Prensa Latina. Es una gran noticia para los países latinoamericanos que hasta el momento son poco conocidos entre sí, no obstante las esperanzas, luchas y destinos comunes. Prensa Latina está destinada a cumplir una imperiosa necesidad continental, informando en forma veraz sobre nuestra realidad, sin sujeciones ni banderas partidistas, inspirada solo en el interés de servir lealmente a los pueblos de Latinoamérica. El poeta chileno Pablo Neruda, quien años después recibió el Premio Nobel de Literatura, opinó: monopolizar cobre es malo, monopolizar petróleo, café, barcos, trigo, peor. Monopolizar noticias es un crimen. Ya hemos sufrido bastante. No han informado a las fuerzas de la manera de vivir a la norteamericana. Chicles, divorcio, cohetes que nos suben, embajadoras frívolas que aún odian a Lincoln. Queremos noticias del mundo entero, sobre todo de nuestros hermanos países de América, India y Latina. Ustedes son la primera ventana que dejará entrar el aire. Eso lo dijo Neruda. Respiremos. El poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, comentó: Prensa Latina viene a llenar una necesidad informativa para los países latinoamericanos. La creación de Prensa Latina es muy importante para todo el mundo y especialmente para América Latina, ya que muchas otras agencias informativas ofrecen informaciones tergiversadas sobre los países latinoamericanos. De regreso a La Habana, en una recepción ofrecida por Prensa Latina a los delegados del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, Massetti definió: nosotros, es decir, Prensa Latina, somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. En marzo de 1961, Massetti viajó a Brasil y realizó la primera entrevista periodística concedida por el presidente Jaco Quadros desde que asumiera el poder el 31 de enero de ese año. Esa sería su última misión periodística. El presidente Quadros recibe una obra de artesanía cubana de parte de Massetti. Poco después de visitar Brasil en 1961, Massetti dejó el cargo de director de Prensa Latina para asumir otras tareas revolucionarias, pero de inmediato, ante la invasión militar por Playa Girón, se reincorporó y redactó las primeras informaciones transmitidas al exterior sobre la admisión a Cuba. En octubre de 1969, Massetti visitó Argelia, donde compartió con los combatientes del Frente Nacional de Liberación, y al año siguiente volvió a ese país en misión oficial, tras lo cual desapareció de la luz pública. Iniciaba su preparación para participar como comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo en Salta, norte de Argentina, y limítrofe con Bolivia, a donde llegó a fines de 1962. En abril de 1964, esa organización política militar fue emboscada por los gendarmes y reprimida. Se calcula que Massetti murió poco después, antes de cumplir 35 años de edad, pero sus restos nunca fueron hallados. En 1969, el Consejo Ejecutivo de la Organización Internacional de Periodistas, reunido en Hungría, le otorgó póstumamente su máximo galardón, el Premio Internacional de Periodismo. Después de Massetti, otros 9 directores asumieron en distintas etapas del desarrollo de la agencia las complejas tareas no solo de mantener el funcionamiento de Prensa Latina, sino de asegurar su crecimiento e influencia hasta convertirla en un centro multimedial de referencia. Gustavo Robreño asumió la dirección de Prensa Latina en 1973 y la condujo hasta 1984. El 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar contra el gobierno popular del presidente Salvador Allende, las oficinas de Prensa Latina en Santiago de Chile fueron violentamente allanadas y sus periodistas detenidos y expulsados del país. En 1989, Prensa Latina contaba con 40 corresponsalías y unos 1000 clientes
mujeres recibían diariamente un promedio de 300 despachos noticiosos en diferentes idiomas. Durante los años 90 se agravaron las dificultades económicas y los logros obtenidos por la agencia desde su fundación y fueron sensiblemente afectados, obligando a la reducción de servicios y publicaciones. Llegó a contar, es decir, de 40 oficinas, con 16 solamente en el exterior. Bueno, todo el mundo conoce el periodo especial de Cuba a inicios de los 90. También debido al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, numerosas oficinas de prensa latina tuvieron obstáculos para establecer cuentas bancarias y realizar transferencias financieras, así como trámites de visado para cubrir eventos internacionales o para el traslado de sus periodistas. A partir de 2003 asumió la dirección de prensa latina Fran González, quien tenía experiencia como corresponsal en Colombia y Jamaica y en la cobertura de eventos internacionales. Entre otras iniciativas diseñadas para enfrentar las dificultades, Prensa Latina organizó una red de corresponsalía en todas las provincias de Cuba, lanzó al ciberespacio su primer sitio digital y creó su editorial para comercializar libros y revistas de carácter periodísticos, informativos y cultural. Suscribió convenios con la Agencia Bolivariana de Noticias, el canal televisivo Telesur y el semanal Libertad de Brasil, entre otros. Desde entonces, Prensa Latina administra 17 sitios web para la difusión de sus productos y servicios informativos, lo que ha convertido a la agencia en un verdadero medio multimediático reconocida internacionalmente. Transmite actualmente unos 400 despachos diarios en español, inglés, francés, portugués, italiano y ruso, y 50 boletines especializados, más de 30 programas y 150 noticieros radiales, decenas de noticieros y reportajes televisivos, y crece su presencia en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Su actual director, Luis Enrique González, quien también cuenta con experiencia como corresponsal en Colombia y Rusia y la cobertura de eventos internacionales, asumió el cargo en el año 2010 e impulsó la expansión de los servicios de prensa latina, que ahora cuenta con más de 40 oficinas en el exterior. Además de sus circuitos electrónicos, Prensa Latina también cuenta hoy con la más importante casa editorial de publicaciones periódicas de Cuba, con circulación propia dentro y fuera del país. Produce 9 publicaciones: Negocios en Cuba, Llamada Reporter, Avances Médicos y Correo de Cuba, entre otras decenas de publicaciones. Entre otras iniciativas editoriales, Prensa Latina publica actualmente libros especializados en conjunto con la firma australiana Ocean Sur y tiene asimismo su propia imprenta de cuadricomía que brinda un servicio de impresiones gráficas en una amplia gama de soportes. Fotos Prensa Latina es el sitio digital especializado en la venta y suministro de fotografía por vía electrónica. Posee uno de los mayores archivos fotográficos de América Latina y el Caribe, tanto patrimonial como la actualidad, que posee casi 5 millones de imágenes. 5 millones de imágenes tiene Prensa Latina. Como fuente noticiosa indispensable para estar actualizado sobre Cuba, América Latina y el Caribe y el resto del mundo, Prensa Latina se encuentra en plena expansión. En estas 6 décadas viene acompañando todo el quehacer informativo regional e internacional. Decenas de trabajadores técnicos periodistas laboran en La Habana, la sede central de Prensa Latina, y en otras 40 corresponsalías del mundo. Prensa Latina tiene acuerdos con más de 60 agencias y medios de prensa. Su principal producto es el Servicio Mundial de Noticias 24 horas, que transmite más de 400 notas diarias en español, inglés, francés, portugués, italiano y ruso sobre un amplio abanico de temas. Fue decisivo el impulso visionario de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, así como la entrega sin descanso de Macete y su equipo, quienes dejaron el ejemplo a seguir por numerosas generaciones posteriores. Esto es Prensa Latina en 60 años. Agora eu passo a palavra para a nossa querida camarada jornalista Bianca de Jesus Cepes, Jornal Libertad, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana no Centro de Educação e Humanidades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestra em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Bom, primeiramente é muito importante
contentes, somos muito felizes, nós do Inverta, porque o Inverta é um coletivo, com a presença de alguns companheiros e companheiras que não estavam nas mesas anteriores, mas que puderam chegar, né? Delegação de São Paulo, nós temos aqui delegações de vários estados. Bom, eu vou ser breve, e os jornalistas e os companheiros que me antecederam deram dados importantíssimos sobre a imprensa e sobre o papel da resistência da imprensa. O jovem Karl Marx, não o jovem Karl Marx que a academia burguesa quer colocar uma divisão, o jovem Karl Marx na Nova Gazeta Renana, ele viu um fato importante, que ele foi fazer uma matériazinha. Essas matérias que a gente acorda, vamos fazer para a TV, vamos fazer para o rádio, vamos fazer para o blog, vamos escrever no impresso, né? Podia ser hoje o Karl Marx indo ver por que alguns camponeses estavam roubando madeira, alguns criminosos, bandidos, estavam roubando madeira de um determinado local da Alemanha. E lá ele teve um encontro com a realidade, em que ao verificar ali o que se passava com esses bandidos na tela, não é isso que a imprensa coloca? E ele viu que esses homens e provavelmente suas companheiras, eles anteriormente, antes daquele espaço ser cercado, feito de propriedade privada nas mãos de um grupo ou de alguns capitalistas, eles tinham acesso àquela madeira para fazer o fogo, para utilizar para a sua sobrevivência. Então ele viu ali uma contradição. E ali o jovem jornalista, o brilhante jornalista, já se deparou com uma questão que o marcou. Então o jornalismo sempre esteve ligado à transformação. Vemos também o John Reed, com os 10 dias que abalaram o mundo, que acompanhou a Revolução Soviética, a Revolução Russa, e ele viu o massacre do povo russo, das crianças russas, pela família, a família do czar, que a Disney fez um filmezinho em que eles foram, né? Primeiro fez um desenhozinho do ratinho que salvava a menininha lá, que foi pega pelos bandidos da Revolução. Então, o John Reed acompanhou aquela tragédia que foi a Revolução Russa, e ele viu que só tinha uma forma daquele povo sobreviver e florescer, a ser uma grande potência: a Revolução. Então esse jornalista foi, quando findou a sua vida, enterrado junto aos revolucionários, porque ele era um revolucionário. Está aí mais uma vez o papel da imprensa. Vemos agora o que nos disse o Oswaldo Cardoso sobre a Revolução Cubana, sobre a Operação Verdade, sobre a prensa latina. E temos vários exemplos. O próprio Euclides da Cunha escrevia e enviava para os jornais aqui da capital, da província do Brasil, a tragédia de Canudos, em que aqueles sertanejos tentaram lutar, resistiram até sobrar um homem, um velho, uma criança e uma mulher na frente dos soldados. Então, hoje nós temos os sertões nada mais é que uma compilação de textos jornalísticos que foram feitos e trazidos para a imprensa. Bom, tivemos durante o longo da história do Brasil vários jornais abolicionistas, jornais revolucionários, e aí chegamos ao que é um dos títulos da palestra, né? Resistência da imprensa e o golpe. Nós sabemos que 10 famílias no Brasil controlam os meios de comunicação. Vou citar algumas: os Civitas, os Mesquitas, os Marinhos, que é da Rede Globo, pelo Lim Plim, os Macedos, ou Macedo, né? Que é da Record, a Bravanel, que é o SBT, o engraçado, que levou o Flávio Armado num programa que era de família, os Frias, o Saad da Bandeirantes, que é um grupo econômico, que não é do agronegócio,
dos latifundiários. Quer dizer, esse grupo, essas famílias, porque eles gostam, inclusive, a imprensa trata muito da questão da família. Mas a família, para eles, é essa família aqui, essas 10 famílias, e não as famílias dos trabalhadores, dos jovens. Não é essa família. Então eles usam aquele sentimento que nós temos de amor pelos que nascem conosco, que carregam a nossa linhagem. Eles utilizam essa coisa que é humana, mais que natural e biológica, é humana. Você cria, inclusive, pessoas que você não são biologicamente parentes, como o povo originário, quando trata de parente, ele trata daquele que tem similaridade com ele, daquele que luta com ele, que come, que divide o peixe com ele, que caça com ele. É esse o sentido do parente, e não o sentido da família tradicional. Porque a família tradicional não são os comunistas que vão destruir. A família tradicional que destruiu foi o capitalismo, quando destroçou as pessoas. Há um mural que foi feito de grafite por jovens, que eles retrataram um morador de rua, e ao lado está o morador de rua. Aquilo ali é chocante, aquilo ali vale mais do que 1000 twitters. Você passar e ver a pessoa ali. Olha, não é a arte pela arte, tem um objetivo. E concordo com o companheiro da prensa latina, que disse que fake news é mentira, é uma mentira perigosa. Olha, correndo já, porque eu agradeço, eu sou a única que adora quando vem 5 minutos, que eu vou ser obrigada a... Uma questão, autos de resistência, né? Agora, eles não estão colocando nem os autos de resistência. Agora não tem nem a desculpa de que o militante, a jovem não, a terrorista, Yara Alderberg se matou. Não, agora eles entram, matam, filmam. Eu ouvi outro dia, aí começam as mágoas do velho jornalista. Poxa, vocês sempre contam quando vocês foram em 1994 no Morro do Alemão e denunciaram a chacina, mas isso foi datado. Vocês contam quando vocês levaram a comissária da ONU por Direitos Humanos ao Jacarezinho. Isso é datado. Não, isso não é datado não, porque essa realidade ainda não se transformou. Quem não viu, quem não sentiu uma impotência de poder transformar essa sociedade, quando viu aquele jovem que estava com problemas psiquiátricos, em surto, sendo abatido na TV, e o governador, porque ele é nosso, sim, que nós somos do estado do Rio de Janeiro, dando saltitos. Olha que pobreza, olha que forma. Isso está incorreto, e a imprensa divulgou a exaustão. Para finalizar, nós do Inverta temos também os nossos mártires. Em 28 anos de existência, em 20 edições por ano, cerca de 1,5 milhão de impressões, atingimos possivelmente cerca de 5 milhões de leitores, porque o Inverta é um jornal pesadão, mas não pesadão da Lisa e do Falcão, não. É um jornal pesadão, é para você ler, reler, e você dali levar para outra pessoa ler e sentar e outra pessoa não entender, explicar. Nós temos, né, companheiros, vou citar apenas alguns. Saudação aos membros do Inverta, ao José Nilo Tavares, a Elisa Branco, a Oscar Niemeyer, ao Miguel Batista, a Dona Rosita Ferreira, da Baixada Fluminense, e outros que nós não sabemos o nome, mas nós continuamos tendo nossos mártires, porém estamos florescendo, estamos resistindo. Eles pisam na flor, mas nós resistimos.
crescendo, está vindo para a luta. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui. Viva o João Mangueira, viva o povo brasileiro, viva a revolução. Chamar o editor, Aloysio Bevilacqua. Bom, companheiros, na Câmara de Vereadores, nós fomos agraciados, o Jornal Evita, com a medalha Pedro Ernesto, um diploma e um certificado grande. Eu gostaria de passar as mãos aos companheiros da cooperativa e da redação do jornal para que mantivessem essa comenda que pertence à organização do jornal e ao jornal. Queria agradecer novamente a mesa, saudando os 60 anos da Revolução Cubana, da Prensa Latina. Então, que todo mundo esteja aqui para a gente continuar esse lindo evento de resistência e luta. Avisar aos neofascistas que, por mais que eles tentem, nós iremos fazer a Revolução Brasileira. Então, tivemos mais uma audição do nosso núcleo Política e Cidadania. Agradecemos pela sua audiência, TV Comunitária, Canal 6 da NET Rio, e transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado.